tinha cerca de 16 anos, eu era office boy em São Paulo. E algo me chamou a atenção. Eu trabalhava na Rua 7 de Abril, e por trás da galeria tinha uma praça, a Praça Dom José Gaspar. E em toda a praça moram alguns moradores que hoje eu não sei como é que politicamente é correto falar, mas na época se chamava de mendigos ou então de moradores de rua. E eu fiz amizade com eles. E eu, depois do meu horário de almoço, eu convivia com eles. E todos tinham uma coisa em comum. Todos carregavam dores de tragédias familiares que não conseguiram superar. Eles batucavam, cantavam, faziam samba de breque, até ganhar um trocado, comprar a primeira garrafa de cachaça e aí esquecer as suas dores. E eu convivi durante meses, escutei as histórias deles. Entre eles tinha um homem extremamente milionário em São Paulo e que resolveu ser morador de rua e conviver com aqueles homens porque ele viu sentido naquela vida, mas ele só ia em casa de vez em quando estava extremamente sujo para trocar de roupa. Mas ele era um homem completamente sem esperança. Eu estava na capelania do Hospital Amicro. Eu trabalhava como comportor e capelão e recebi um telefonema. E um pai, eu já narrei isso em algum outro vídeo, mas foi uma experiência muito forte, porque eu fiquei 2 horas com aquele homem ao telefone. Ele dizia: não é justo, Deus não é justo. Meu filho está doente, ele só tem 10 meses, por que Deus não tira a minha vida? Por que Deus não me dá a doença e dá a ele a cura? Quanta dor. Quanta dor. E ele dizia que ia se matar, estava com a arma em punho. Enquanto ele falava, eu orava, e enquanto eu orava, pedia a Deus para sabedoria para saber o que falar. E eu não conseguia. Eu só dizia a ele que Deus tinha poder para curar e que Deus deu a ele o filho e que se Deus levasse, ele teria que ter resiliência para poder aceitar. Mas se ele tirasse a vida dele e o filho dele se curasse, como então esse menino ia viver com a culpa? E Deus me deu essa abordagem para ele. Falei: calma, seu filho está vivo. Meses depois, ele me ligou agradecendo e dizendo que aquelas palavras, ele desistiu de atentar contra a vida, mas foi o Espírito Santo. Eu tinha 23 anos. Eu já experimentei muitas dores, doutora. Muitas dores. Nós conhecemos uma senhora afastada da igreja, do evangelho, durante muitos anos, e ela sentia tanto remorso e culpa que ela não ia para a igreja, e ela chorava, soluçava. A dor do parto, as dores emocionais, uma apendicite aguda, uma crise renal, a dor do abandono, a dor da rejeição. Eu acho que essa é a pior dor que existe emocionalmente, a dor da rejeição. Quando você ama e não é aceito, quando você é rejeitado dos seus amores naturais. Durante 44 dias, nós vivemos uma campanha de oração. Dodora me ligou
pediu para que a gente orasse por Cecília, filha dela. As duas adquiriram Covid e ela passou 44 dias internada, muitos desses dias entubada, e nós fizemos uma campanha de oração, aonde eu pedia a Deus que soprasse o fôlego de vida e não que beijasse, porque para a poesia judaica, o beijo de Deus é quando você puxa o fôlego da vida. Para nós começarmos a nossa meditação, e Dodora hoje vai dar um testemunho do que ela viveu durante 44 dias, de como ela encara ter perdido a filha, a caçula. Eu pouco tive convívio com Cecília, eu tenho mais com Rogério e com Mônica. E com os netos eu tenho, né, Dodora? Mas você sabe o quanto nós lhe amamos e, por extensão, amamos toda a sua família. Eu sei. E eu gostaria de ler algo para que você medite e reflita, porque tudo que Dodora vai falar é sintetizado nesta certeza vista por João no Apocalipse. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não mais existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, enfeitada, como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz que vinha do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E a promessa mais linda da Bíblia: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Amém. Porque as primeiras coisas passaram. Deus não fez a morte, Deus não fez a mentira, Deus não fez a dúvida, Deus não fez o sentimento de culpa, Deus não fez a dor. Primeiro estudo que nós falamos. Segundo estudo. E nós agora passamos por essa dor. A filosofia contrapõe-se ao ceticismo, porque ninguém explica a dor. Dodora, como você conheceu o Evangelho e o papel de Cecília para você hoje estar aqui, ser a guerreira que é, e ser a mulher que abençoa tanto a nós? E me conte também, para mim e para os nossos telespectadores, como é que você, como mãe, porém uma mãe que crê na ressurreição, na vinda gloriosa de Cristo, na ressurreição, na primeira, dos justos, que os mortos descansam no Senhor. Estou errado? E que Cecília ressuscitará, glorificada como nós seremos, como a Bíblia fala. E aqui diz que as últimas lágrimas nós vamos chorar no céu, e Jesus é quem vai secá-las. Lá não vai ter mais dor, serão lágrimas de felicidade, porque nós vamos estar com a pessoa do amor, com a ressurreição e a vida. É com você. Eu conheci o Evangelho muito cedo. A minha mãe costumava sempre ler a Bíblia conosco, né? Como católica, nós tínhamos pouco relacionamento com a Bíblia, mas nós tínhamos um grande relacionamento com Jesus, com Deus, e com todo o conhecimento doutrinário da Igreja Católica.
Nós éramos muito envolvidos, minha mãe gostava muito de nos envolver. Nós fomos cruzadas infantil, cruzada juvenil, legionária de Maria. Eu trabalhei muito na pastoral carcerária. Costumava fazer um trabalho como legionária visitando as ruas mais pobres da cidade, os bairros mais pobres, visitando pessoas carentes, levando alimento e levando a Bíblia para ler o Evangelho para aquelas pessoas a quem eu ia visitar. Normalmente nós recebíamos uma sacolinha com alimentos para entregar naquelas casas e levávamos a Bíblia para ler os Evangelhos. Era a orientação que nós recebíamos e assim nós fazíamos. Mas eu era muito envolvida com a igreja, mas eu não tinha o conhecimento necessário para que não tivesse dúvidas. Eu sempre fui muito assaltada por dúvidas, por perguntas bem significativas. Eu tenho uma para você. Eu comecei a introdução falando de pessoas sem esperança, porque quando nós não cremos e não conhecemos a promessa da ressurreição, você estaria na mesma tranquilidade que está hoje? Não. Não, porque eu vivi tempos difíceis na minha profissão como advogada. E em determinados momentos eu entrava em desespero por ser perseguida, por ser ameaçada na profissão. E eu ficava perguntando o que fazer para me proteger, para me livrar do mal. Eu não tinha respostas, eu ficava desesperada. Um dia eu fui sobressaltada porque eu descobri algo terrível. Não existe lugar seguro no mundo. Eu não estava segura em lugar nenhum, nem dentro da minha própria casa. E aquilo me sobressaltava e me inquietava. Nessa época eu morava no Piauí, em Picos. E eu passei mais ou menos uns 2 anos desassossegada. Não conseguia rezar, vivia cheia de orações escritas em papéis e colocava num lugar, colocava no outro. Mas eu não recorria à fonte da vida, porque para mim aqui é a fonte da vida. Porque aqui é a palavra de Deus e ela é viva e eficaz. Ela transforma qualquer vida, desde que você permita que o Espírito Santo faça a obra. Então eu ficava muito sobressaltada. Mas um dia, depois que eu fui embora para o Acre, eu vim passar umas férias em João Pessoa, no ano de 1986. Eu cheguei em João Pessoa em novembro e eu trouxe Cecília comigo para fazer uns exames ortopédicos, para fazer uma bota, né? Porque ela tinha um problema de pé chato e tudo mais. Cecília tinha 7 anos, mais ou menos 8 anos de idade. E ela veio de férias comigo e aqui nós fomos surpreendidos pela minha irmã Nádia e pela minha irmã Líbia, que estavam estudando a Bíblia com os adventistas do 7º dia. A família de Paulo Félix, né? Exatamente. Não, a Líbia estava fazendo o estudo em Recife, né? Em Olinda. E a Nádia estava fazendo o estudo aqui com a Carminha, filha do irmão Paulo. Então, eu fiquei surpreendida com a atitude da minha irmã, porque a Nádia, ela não estava aprendendo, ela já estava convertida. Ela já estava decidida pelo batismo. Ela já estava entendendo tudo, né? E ela me surpreendeu em determinados momentos com reações assim, por exemplo, como guardar o sábado, como perdoar, como relevar, né? Como responder com mansidão quando recebia alguma pergunta com aspereza. E aquilo me deixou assim, porque nós somos muito braba, né? O paraibano, quem é criado aqui na Paraíba, o nordestino, ele não é acostumado a levar desaforo para casa. E normalmente nós costumamos revidar as ofensas e tudo mais. Aquilo me deixou surpresa.
e curiosa. E uma noite, a Cecília chegou para mim e disse: mãe, por favor, eu quero conhecer a igreja da Daniela e da Juliana. Eu disse: qual é a igreja delas? Você sabe? Ela disse: eu sei. É a igreja adventista, lá no centro da cidade. Eu disse: mas por que você quer ir lá? Ela disse: eu quero conhecer para contar para elas, porque o pai delas não deixa elas irem à igreja. Eu disse: então nós vamos. Aí fomos, né? Nós fomos à igreja. E no outro dia a Cecília já estava querendo participar de uma reunião que eu não sabia de que se tratava. E eu prometi na frente das pessoas lá na igreja que iria levá-la. E fui levá-la. No domingo fiquei conversando com o pessoal na praça do Pavilhão do Chá. E ela entrou para essa reunião e quando voltou, ela voltou já matriculada na sala dos desbravadores, no grupo de desbravadores. E pedindo fotografia, e pedindo cópia da certidão de nascimento. Eu disse: minha filha, nós não moramos aqui, nós moramos no Acre. Ela disse: mas eu não vou mais. Eu sou adventista e eu vou fazer parte desse clube. Eu disse: Cecília, não é assim, minha filha. Mas como eu não quis criar nenhuma animosidade com ela, eu disse: nós vamos conversar. E nós saímos em direção da praça, de mãos dadas, e ela começou a saltitar e disse: mãe, eu estou tão feliz, porque hoje eu conheci Jesus. Meu Deus. Eu conheci Jesus. E, doutora, é uma fé genuína, uma fé pura e cristalina. Que você toca, né? Toca. Então eu disse assim: você conheceu Jesus, você não já conhecia? Ela disse: não. Hoje eu sei que eu vou para o céu. Amém. Porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. Com 7 anos. Com 8 anos. Primeira vez. Eu vou morar no céu, mãe. Que coisa e você poderosa. tem que ir também, eu não posso ir só. Você tem que ir também. Eu disse: Cecília. Ela disse: não, mãe, você me promete que vai comigo? Eu disse: eu vou. E nós saímos em direção ao estacionamento, pegamos um ônibus e voltamos para casa. E a partir de então, a Cecília ficava me cobrando para ir na igreja, mas aí eu viajei, fui embora para Fortaleza, passei uma semana lá e depois eu fui embora para o Acre. Quando eu cheguei no Acre, o meu esposo soube que eu tinha ido à igreja e estava revoltado, porque ele nunca gostou de igreja de crente, ele nunca gostou de crente, na verdade. E ele veio me abordar e eu disse para ele: eu não sou crente, eu sou católica. Até que me provem ao contrário, até que eu descubra a verdade, se ela não é a mesma que eu creio, eu ainda sou católica. Aí ele perguntou para os meus outros filhos e eles responderam que eram católicos. Ele disse: então o problema está resolvido, aqui todo mundo é católico. Aí Cecília disse: eu não. Eu sou adventista do 7º dia. Eu não sou católica. Eu sou adventista do 7º dia. Eu aceitei Jesus como meu Salvador e eu vou morar no céu. A partir de então, travou-se uma luta feroz. Porque eu decidi estudar a Bíblia. O meu pai na fé realmente é Olímpio Júnior. O meu irmão José Olímpio de Queiroga Júnior, né? Ele foi o primeiro a batizar na igreja adventista. Impressionou a família toda, impactou todo mundo, porque todo mundo era da igreja católica. E ele, de repente, tomou uma decisão. Olímpio é o pai de Estevão. De Estevão, de Olímpio Queiroga, Neto, de Rubem, exatamente. Que tem músicas maravilhosas. Músicas lindas. Estevão Queiroga. É filho do Olímpio, meu sobrinho. Então, o Olímpio tentou me abordar de todo jeito para eu conhecer a verdade. Mas eu não aceitei. Os primeiros contatos que ele tentou, eu rejeitei. Escreveu para mim algumas vezes, eu também não aceitei. Nem abri as correspondências dele. E um dia ele, cansado, fez uma carta para mim pelo avesso. Eu digo que foi a carta pelo avesso. Ele escreveu por fora do envelope. Ele escreveu assim: eu sei que você não está lendo minhas cartas, porque você não tem coragem. Doutora, pegando um pouco de...
Você está entendendo o que você está me falando nesse momento? Que o Espírito Santo estava falando com você. Olha como eu falei para você que seu testemunho ia ser um estudo bíblico. E seu irmão, percebendo isso, escreveu por fora, ou seja, está tão nítido que eu vou ter que esfregar na tua cara. Exatamente. Eu me recusava a ouvir a verdade. Aquilo te deu um choque. Me impactou. Porque depois que ele fez aquela escrita no envelope, dentro havia uma carta. E como ele disse que eu não tinha coragem de abri-la, eu abri. Eu gosto de desafios, eu gosto de viver momentos assim impactantes, de desafios, eu gosto de ser desafiada. E eu abri a carta e eu li, e eu fiquei assim pensativa, né? Eu disse, aqui é muito bonito para ser verdade. É muita coisa. Peguei a carta dele e guardei. E um dia, uma amiga minha que foi acometida de um pânico, porque fizeram um despacho de macumba e colocaram na porta dela, ela estava grávida, ela disse que achava que ia morrer, eu entreguei a carta para ela. Né? E ela, depois de uns 4 anos, 5 anos, ela foi embora para Minas Gerais, o esposo dela é militar, e ela mandou uma carta para mim, um cartão agradecendo pela carta e dizendo que aquela carta tinha tirado ela do mau caminho, do caminho do espiritismo, e que ela tinha conhecido a verdade através daquela carta. E naquele dia que ela estava me agradecendo, ela estava descendo as águas batismais da Igreja Batista. Que coisa linda. O esposo dela hoje é pastor e eles são líderes de uma igreja aqui em João Pessoa. Que maravilha. Né? Então, aquilo me deixou regozijada, porque quando eu recebi a carta de Rosângela, eu ainda não era adventista. Mas eu fiquei feliz, porque eu vi que ela tinha saído de um lado que era enganoso. Como também eu vivia pesquisando, lendo e acreditando nessas coisas de espiritismo, porque meu pai, ele nos afetou muito com essas ideias espíritas, né? Meu pai acreditava muito em espiritismo e a vida toda ele vivia incutindo na nossa cabeça que nós devíamos ser espírita, que nós devíamos desenvolver o espiritismo. Deixa eu te fazer agora uma pergunta dentro do texto que nós lemos. Quando Jesus chamou Lázaro, não veio Antônio. Veio Lázaro. Veio Lázaro. Quando Jesus disse Lázaro, especificamente, venha, a escritora Ellen White diz que se Jesus dissesse ressuscita, todos os mortos ressuscitariam. Por isso ele disse, Lázaro, saia para fora. A diferença do que você está falando, e nós não temos interesse em ser preconceituoso com a sua fé, você que é nosso irmão espírita. Mas a Bíblia fala que Jesus é a ressurreição e a vida, e não a reencarnação e a vida. Exatamente. A sua fé seria a mesma se no dia da ressurreição, ao invés de Cecília, você recebesse outra pessoa? Em absoluto. Existe algum significado nisso? Em absoluto. De maneira alguma. Mas a Bíblia diz que é ela quem vai ressuscitar. Quem vai ressuscitar. E eu creio. E o catolicismo tem no credo católico, dizendo, eu creio em Jesus, na ressurreição dos mortos, em Deus Pai, Filho, que enviou seu Filho, na ressurreição dos mortos, na vinda de Jesus. Na vida eterna. Na vida eterna. Agora, voltando para os 44 dias que nós nos agarramos em oração e que você enfrentou batalhas espirituais, reais, e você sabe que nós sofremos, choramos, oramos junto com você, porque a morte nos mostra a impotência que somos. É verdade. A morte nos mostra a urgência do tempo que vivemos. E eu sei que você já contou no seu testemunho e já contou para mim, algo particular,
que quando você se separou, foi algo traumático e você virou para o seu esposo e disse: olha, vocês que são maiores, se quiser ficar com o pai, fique. Mas Cecília não. Cecília vai vir comigo. Não, não foi bem assim. Eu deixei eles à vontade, né? Eu disse para eles: vocês ficam à vontade, porque eu sou mãe e ele é pai. Sim. Né? Mas a Cecília disse para mim: mãe, eu não saio de perto de você. Você lutou ali. Aí eu disse: se você não vai sair de perto de mim, você vai ficar comigo. Porque nós não íamos discutir sobre isso, porque o pai dela também não estava intransigindo sobre isso, né? Agora, eu pergunto para você a importância de uma decisão. Se você tivesse decidido o contrário, a vida que se perde, o tempo que se perde, os momentos que nós perdemos. Eu não decidiria jamais abrir mão dos meus filhos. Eu sou uma mãe leoa, né? Até hoje eu assisti um vídeo interessante de uma galinha quando um gavião ataca os seus filhotes e ela parte em cima dele e ela mata aquele gavião. Eu sou igualzinha àquela galinha. Pelos meus filhos, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, de lutar, de batalhar, de guerrear. Mas naquele momento eu não iria precisar fazer isso, porque os meus filhos já estavam decididos, eles já sabiam o que queriam e eles tinham a mesma fé que eu. Nós descemos as águas batismais juntas, eu, a Mônica, a Cecília e a Zélia, que morava comigo, é minha filha do coração, adotiva. E isso foi em maio, e em agosto o Rogério decidiu pelo batismo, não é? Então nós todos já pertencíamos à mesma igreja, tínhamos a mesma fé e conhecíamos a verdade. Nós estávamos seguros. E eu conheci a verdade de uma forma surpreendente. Primeiro a minha filha decidiu por mim que eu ia para o céu com ela, né? Depois, quando os meus filhos conheceram a verdade, eles decidiram que queriam ficar no mesmo lugar que nós estávamos caminhando. E a partir daí, então, nós começamos uma caminhada de mãos dadas. Nós fomos ser desbravadores, nós fomos ser cozinheiros, nós fomos ser lavadores de banheiro. O que precisasse fazer, nós estávamos lá para estar mantendo os nossos filhos aonde eles se sentiam bem e onde eles achavam melhor. A Cecília foi uma guerreira. Ela sempre gostou da verdade, ela sempre gostou da Bíblia, mas também tiveram altos e baixos, né? Ela cresceu, chegou numa fase de adolescência, como toda adolescente, fica naquela dúvida. Ela foi para o colégio interno, passou um ano no Noviaê, em Arthur Nogueira, e engenheiro Coelho, né? E quando ela voltou decidida a conhecer mais coisas do mundo. E quando ela me disse: mãe, eu quero conhecer, eu quero dançar, eu quero brincar, eu disse para ela: você vai conhecer. E eu deixei minha filha à vontade, mas à vontade comigo, porque ela nunca foi para lugar nenhum sozinha. Se ela decidisse dançar a noite todinha, ela ia dançar a noite todinha, mas eu estaria ali olhando ela dançar a noite todinha e orando o tempo todo. Entendeu? Nós passamos muitas noites orando dentro de um clube com a banda tocando e a minha filha dançando. Eu e o meu anjo, nós nunca nos apartamos disso, eu nunca abri mão dela. Meu Deus do céu. E ela acordou, ela despertou e viu que aquilo tudo era supérfluo, que não valia a pena, e se arrependeu e firmou-se na verdade. Quando a minha filha chegou aqui em João Pessoa, no dia 24 de janeiro, a Cecília, a Mônica já estava aqui, o Rogério também. Ela veio para o aniversário da Agnes, mas ela veio com muito receio do Covid, porque ela não era vacinada e ela tinha medo de ser acometida da doença. Ela tinha problemas de trombofilia e era asmática e tudo isso ela ficava apavorada, né? E ela disse para mim: maninha, eu tenho certeza que se eu pegar Covid eu morro. Eu não vou vencer essa doença. Eu disse: minha filha, nada acontece sem a permissão de Deus. Porque eu também penso do mesmo jeito que você. Pelas minhas comorbidades, eu também penso do mesmo jeito. Mas nós sempre confiamos em Deus.
e nós sempre costumamos buscar e entregar nossa vida para Ele. E eu conheci o Evangelho, um Evangelho vivo, Sérgio. Eu não conheci um Evangelho de faz de conta. Eu fui lendo a Bíblia e eu fui sentindo que o Espírito Santo passou a viver em mim. Ele me convencia a cada momento. Eu fiz o segundo estudo bíblico com o pastor Orlando Pimenta e quando eu terminei de ler o estudo, eu estava convertida, eu não estava convencida, eu estava convertida. Eu nunca me convenci da verdade sem antes me converter. Eu fui convertida e depois eu fui convencida, certo? E eu amo Jesus. Amém. Ele é o maior amor da minha vida. Eu não abro mão dele por nada neste mundo. Por ele eu sou capaz de abrir mão da minha vida. E por ele eu abri mão, eu soltei a mão da minha filha. Porque eu confio nele. A Cecília foi hospitalizada no dia 3 de março. No dia 7 de março, a Cecília foi entubada. No dia 10 de março, a Cecília teve uma parada cardíaca e morreu. Ela foi considerada morta. Sim. 10 de março. Ela foi considerada morta, ela ficou toda preta, os aparelhos foram desligados, ficaram todos parados. Eles tentaram reanimá-la, aplicaram injeções para ela voltar e ela não voltou. E quando eles já estavam desistindo, ela voltou sozinha. Ela voltou sozinha. E naquele dia, pela madrugada, eu recebi a visita do Espírito Santo, porque ele vai na minha casa, todo dia ele me visita. Eu invoco e ele vai. Então ele foi na minha casa e quando eu me levantei, quando eu tomei consciência que ele estava ali, eu clamei a ele que fosse no hospital. Porque minha filha estava lá, entubada. E eu disse, vá lá, por favor, e sopre nas narinas da minha filha o teu fôlego da vida. Restaura a saúde dela. E eu perguntei a ele o que era que ele queria fazer. Porque o que eu mais desejava não era a cura da minha filha, era a salvação dela. Então, eu fui dizendo isso, fui pegando a minha Bíblia, e quando eu abri a minha Bíblia, eu abri justamente em Isaías 43, 13. Ele disse assim, eu sou Deus, eu sou único, agindo eu, quem impedirá? Impedirá, sim, é verdade. Certo? Aí eu 63. disse, Senhor, eu sei que tu podes fazer maravilhas, eu confio em ti. Aí ele me dá uma passagem ainda em Isaías e diz assim, eis que farei coisas novas na vida dos teus descendentes, porém o meu espírito. Eu fiquei impressionada e comecei a chorar. Isso era por volta de 3h30 da manhã. Às 7h30 da manhã eu recebi uma ligação do hospital me comunicando que a minha filha estava acabando de ter uma parada cardíaca, que havia sido considerada morta, mas que estava viva. Meu Deus. Então, eu fiquei, assim, perplexa, porque eu não conseguia entender o que Deus tinha me dito. Porque ele tinha falado comigo pela madrugada e às 7h30 da manhã, 8 horas, a minha filha tinha tido uma parada cardíaca, foi considerada morta e depois ressurgiu, voltou. E conversando com uma amiga minha que ora muito comigo, ela disse assim, minha irmã, Deus disse que ia fazer coisas novas, não foi? A velha criatura da tua filha morreu. E quando ela voltou a nova criatura. Deus não disse que ia fazer coisas novas. Confie. E eu confiei. Mas eu não larguei a mão dela. Eu confiei desconfiando, né? Na verdade foi isso. Porque eu tinha medo de largar a mão da minha filha e o Senhor levá-la. E 2 dias depois, eu estava muito aflita e conversando com a minha amiga, ela disse assim, minha irmã, largue a mão da sua filha, solte a mão dela, entregue ela para Deus, deixe Jesus trabalhar com a Cecília, deixe ele fazer a vontade dele. Aí eu disse para ela, eu não tenho coragem, eu tenho medo.
eu tenho medo de entregar minha filha, de largar a mão dela. Aí ela disse, mas você precisa, porque Jesus não precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda é você. E então, naquele dia, eu me ajoelhei e pedi ao Senhor que me desse força e coragem. Eu não precisava só de coragem, eu precisava de ousadia para abrir mão da Cecília, largar a mão da Cecília. E eu fui ao hospital. E eu entrei naquela UTI e aos pés da cama da minha filha eu disse ao Senhor, eu estou largando a mão da minha filha agora, porque eu creio que tu podes fazer o melhor e vais fazer o melhor. Eu não vou te dizer que eu quero que o Senhor faça do seu jeito, porque eu tenho medo, mas eu te peço que me dê força e coragem para eu querer. Eu creio que tu vais fazer o melhor, Senhor. Eu não vou ficar feliz se o Senhor levar a minha filha, porque o que eu quero é que ela seja curada. Mas o Senhor sabe que se o Senhor for levar a minha filha, o Senhor vai levar um pedaço do meu coração. E eu vou sofrer muito. Por isso eu te peço, Pai, faz a tua vontade, mas tem misericórdia de mim. E ali eu larguei a mão da minha filha. Quando eu soltei a mão dela, eu disse para ele, Senhor, eu estou largando a mão da minha filha. Estou entregando ela para ti, mas a tua mão eu não vou largar enquanto não me abençoares. Eu não posso largar a mão dele porque eu preciso ser abençoada, Sérgio. E a partir dali a minha filha foi se recuperando, foi melhorando. Só tinha melhoras, mas contraiu uma bactéria, piorou, depois melhorou. Por 2 ou 3 vezes eu me assustei porque eu me pegava pensando o que poderia acontecer, como seria o funeral da minha filha. E eu dizia, não, Senhor, eu não quero pensar essas coisas, eu quero que o Senhor apague da minha mente, tire da minha mente essas ideias. Eu não quero isso para mim. Eu creio em Ti, eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio na vida eterna. Mas você também é mãe e nós, é difícil. Quando nós estamos, você se lembra de nós, na primeira oração que nós fizemos, Jesus ensinou em alguma oração, dizer assim, ore para que a pessoa morra? Não. Ele é Deus de vida. Ele nos ensinou a orar pedindo a cura, entregar na mão dele. Mas ele nos ensinou para orar pedindo a vida. Não tem quem não sinta a sua dor, que esteja assistindo nesse momento e que não saiba que só o Espírito Santo pode preencher esse lugar, esse pedacinho, até o dia da ressurreição. A minha filha... Você foi uma vitoriosa. A minha filha lutadora. Também foi muito guerreira, Sérgio. Ela batalhou, ela orou. Depois que ela fez a traqueostomia, ela passou a ouvir sermões. Teve uma noite que ela passou a noite toda ouvindo pregações, porque tinha dormido o dia todo. Ela passou a noite toda ouvindo pregações. Ela me pediu para eu ouvir uma pregação específica, me deu o nome e tudo mais. E ela me mostrou uma coisa muito importante, que nós precisamos acreditar que Deus pode tudo. Nós vimos mudanças radicais na minha vida, na vida dos meus filhos. Nós vimos Cecília consolar corações ali dentro daquela UTI. Nós tivemos anjos que nos ajudaram com palavras amigas, que nos permitiram ver a Cecília nas horas mais viáveis. Nós tivemos pessoas que levavam os recadinhos para ela, levavam áudios meus dizendo que a amava. E nós fizemos algo que eu acho muito importante que nós fizemos. Durante aqueles 44 dias, todos os dias, nós ficávamos ao pé da janela da UTI e fazíamos o culto. E cantávamos muitos hinos que ela gostava. E quando ela estava já pertinho de morrer, ela dizia para o pessoal, vocês estão ouvindo? É minha mãe cantando as músicas que eu gosto.
ela está cantando para mim. E isso me consolava, porque eu sabia que ela estava se confortando. Ela me ajudou muito. Ela disse: mãe, espera um pouco, eu estou voltando. Mãe, acorda, a vida é bela. Mãe, eu te amo. Eu tenho fé, eu creio. Eu creio em Jesus. Mãe, nós precisamos mudar de vida. A mesma coisa ela disse para o filho dela: meu filho, nós precisamos mudar de vida. Teodora, alguém disse uma vez que se você chegasse para alguém, a vida é muito preciosa para a gente viver pela metade. A vida é muito preciosa para nós vivermos aprisionados por coisas das quais nós precisamos da mensagem dela. Nós precisamos mudar de vida. Qual a sua mensagem para a pessoa que precisa, que está aprisionada, que está hoje? Você entenda, a pessoa tem tudo, ela tem a vida, ela tem a saúde, ela pode tomar a decisão, ela pode mudar. Isso eu estou falando de pessoas que conhecem Jesus, que está viva. A minha mensagem é: a vida é um dom precioso que Deus nos deu e a oportunidade que Ele nos dá de nos colocarmos em Suas mãos para sermos transformados segundo a Sua bondade e a Sua misericórdia. Não rejeite a voz do Espírito Santo. Se renda. Nada disso aqui vale a pena. Só vale a pena viver se for debaixo da proteção de Deus. Sem Ele, nós estamos perdidos. A nossa maior esperança é a vida eterna. E essa vida eterna nos foi garantida lá no Calvário, quando Jesus morreu por nós e nos resgatou da morte eterna. Eu creio. A Cecília me pediu para eu ler para ela o salmo mais lindo da Bíblia. Ela disse: mãe, o salmo mais lindo da Bíblia, o salmo que eu mais amo, é o Salmo 91. E eu lia com ela quase todos os dias e ela repetia: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, permanecerá. Eu direi do Senhor: Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, nele eu confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Amém. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação. Pois Ele dará aos seus anjos comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão. Porque ele pôs o seu amor sobre mim, portanto, eu o livrarei. Eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim e eu o responderei.
Estarei com ele na tribulação. Eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. É magnífico nós sabermos que Deus cuida tão bem de nós, que Ele sabe o que está fazendo. E eu, durante essa jornada, eu cantei um hino que fala, meu Deus e eu. E ele diz assim, meu Deus me conta de outros tempos quando eternos planos Ele fez por mim. Quando o que eu vejo era apenas sonhos. É impressionante. Deus fez plano para mim muito antes que eu fosse gerada no ventre da minha mãe. Valeu. E eu creio que entre os seus planos está o meu encontro com a minha filha, com a minha irmã Emerique, que eu amo muito. Nós fomos abatidas de duas maneiras, perdi a minha irmã e com poucos dias eu perdi a minha filha. Nós estamos passando pela dor do luto, mas nós estamos conformadas. Estamos tranquilas porque nós sabemos que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. As suas promessas são verdadeiras e são vida e nelas eu me agarro todos os dias porque eu creio. E disse Jesus em João 11, 25 a 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém. E Jesus pergunta aqui, no verso 26, você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Eu creio, Senhor. E eu creio que nós vamos nos encontrar. Que Deus te conforte. Amém. Orem por mim. E aí nós vamos ficando por aqui. Dê o seu like. Se inscreva em nosso canal. Ore por nós. Ore por essa mulher que está de luto, mas que está confortando muitos corações com a esperança da ressurreição. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Louvado seja. Porque aquela doença veio nos ensinar que nós precisamos mais de Deus. Que nós precisamos nos entregar totalmente a Jesus. E o que eu mais quero é levar a mensagem do Evangelho, da ressurreição de Jesus, da ressurreição dos justos, para que Jesus volte logo. Amém. Eu quero que Ele volte logo e eu quero que você vá comigo. Amém. Amém. Quando estou só e a alma angustiada, quando o pesar me abate o coração, fico em silêncio, espero em tua graça, de que me ergas com